Olá, webjuristas! Sejam bem-vindos a mais um Notícias Jurídicas aqui no canal da Fundação Juntos Podemos. E o tema de hoje é certamente um dos mais polêmicos. De um lado, temos um Código Penal escrito em 1940, do outro, uma Constituição Federal moderna, de 1988, cheia de direitos fundamentais. E no meio dessa tensão está um dos debates mais complexos, sensíveis e polarizados da sociedade brasileira, a questão do aborto. Para começar, nós vamos alinhar aqui o que diz a lei hoje. A base legal sobre o aborto no Brasil está no Código Penal, lá de 1940. Esse código define a interrupção da gravidez como um crime. Existem 3 artigos principais. O 124, para a gestante que provoca o aborto, chamado autoaborto, e os artigos 125 e 126, para quem realiza o procedimento em outra pessoa, com ou sem consentimento dela, e o aborto realizado por terceiros nesse caso, né? No entanto, o próprio Código Penal, no famoso artigo 128, traz 2 situações em que o aborto não é punido. São as chamadas excludentes de ilicitude, ou seja, o ato ainda é considerado um fato típico pela lei, mas o médico que o realiza não recebe uma punição. Quais são essas 2 exceções previstas no Código Penal? Primeiro, o chamado aborto necessário ou terapêutico, quando não existe outro meio de salvar a vida da gestante. O médico, numa situação de emergência, tendo que escolher qual vida salvar, não será punido se eventualmente tomar uma decisão emergencial que gere a interrupção da gravidez para salvar a vida da mãe. Agora, a segunda exceção, também prevista lá no Código Penal, é o chamado aborto sentimental ou humanitário, que ocorre quando a gravidez é resultante de um estupro ou de uma violência. A primeira grande mudança nesse cenário veio em 2012, e não veio do Congresso, mas sim do próprio STF. Foi o julgamento da DPF 54. O tema era a interrupção da gravidez de fetos anencefálicos, ou seja, fetos com má formação cerebral que torna a vida fora do útero impossível. O argumento central foi que não se tratava de um atentado contra uma vida em potencial, já que a anencefalia é incompatível com a vida, em especial com a vida extrauterina. Então, hoje, o Brasil permite o aborto em 3 casos: risco de vida para a mãe, gravidez resultante de estupro e a anencefalia do feto. Vamos começar pela DPF 989. Essa ação, proposta por entidades da sociedade civil, tem um objetivo muito estratégico. Ela não pede a descriminalização do aborto. Ela não pede para criar uma nova exceção. O que a DPF 989 pede é que o STF obrigue o poder público a garantir o acesso ao aborto nos casos que já são permitidos por lei. Recentemente, vimos o Conselho Federal de Medicina, o CFM, tentar proibir um procedimento chamado assistolia fetal acima de 22 semanas, mas uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, em outra ação, que é a DPF 1141, suspendeu essa resolução do Conselho Federal de Medicina, reforçando que a lei penal não faz essa limitação temporal gestacional. O profissional de saúde tem o direito individual de se recusar a fazer o procedimento por questões de crença pessoal. Isso é a objeção de consciência. O problema, segundo a DPF, é quando isso vira uma barreira institucional, ou seja, quando hospitais inteiros se recusam a fazer o procedimento e não garantem o encaminhamento dessa paciente para outro local em que ela possa fazer o procedimento. Agora, nós temos uma nova questão. Quem é que pode realizar o procedimento? É disso que trata a DPF 1207. A ação pede que profissionais de saúde capacitados, além dos médicos, também possam realizar esses procedimentos de aborto legal. O foco principal é na equipe de enfermagem, como enfermeiros e técnicos. E por que isso? O argumento é que o artigo 128 do Código Penal, ao falar exclusivamente em médico, reflete a realidade lá da medicina de 1940. Hoje, diz a ação, a prática de saúde é muito multidisciplinar. Além disso, a OMS, Organização Mundial de Saúde, reconhece que o aborto, especialmente o medicamentoso, com o uso de comprimidos, é um procedimento seguro que pode ser conduzido por uma gama de profissionais já treinados para isso. Bom, e agora a maior polêmica de todas, porque foi no meio desse cenário que, em outubro de 2025, tivemos uma reviravolta. Em seu último dia de trabalho no STF, antes de sair para sua aposentadoria, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma decisão liminar, que é uma decisão provisória e urgente, que mexeu diretamente nessas 2 ações, nas ADPFs 989 e na 1207.
Ele autorizou que enfermeiros e técnicos de enfermagem auxiliassem nesse procedimento de aborto legal, desde que isso fosse compatível com a sua formação. A justificativa de Barroso foi bastante dura. Ele falou em déficit assistencial e também em proteção insuficiente do nosso Estado. Ele citou dados alarmantes, como os mais de 16 mil partos anuais de meninas menores de 14 anos, ressaltando que toda gravidez nessa idade é, por lei, considerada estupro de vulnerável. Nas palavras dele, cada parto representa uma falha do Estado. Essa decisão de Barroso foi monocrática, ou seja, só dele. Ele precisava ser validada pelo plenário, por todos os ministros. Em uma sessão virtual extraordinária, o plenário do STF formou maioria de 8-1 para derrubar essa liminar. Portanto, a cassação da liminar não foi uma derrota para o mérito da causa necessariamente, mas uma afirmação do STF de que esse tema será decidido pelo plenário, em conjunto e no seu próprio tempo. Com todo esse tema complexo, existem visões antagônicas muito fortes. Para sermos imparciais, a gente precisa apresentar os argumentos contrários a essa expansão do acesso a esse tipo de procedimento. A posição dos grupos se baseia principalmente em dois pilares. O primeiro é de uma ordem moral e jurídica, é o direito à vida desde a sua concepção. Para essa corrente, a vida humana começa na fecundação e deve ser protegida de forma incondicional. O argumento, basicamente, é que tratados internacionais assinados pelo próprio Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, eles protegem a vida desde o momento da sua concepção. O segundo argumento é uma crítica direta ao próprio STF, o chamado ativismo judicial. O argumento aqui é de competência e é importantíssimo. Quem deve decidir o que é crime ou não é crime? Para essa corrente, a resposta é clara. É o Poder Legislativo, ou seja, o próprio Congresso Nacional, que é formado por representantes eleitos do povo. A situação é muito complexa, porque temos uma lei penal de 1940 e uma Constituição Cidadã de 1988. Nós temos um direito ao aborto legal que, na prática, é marcado por algumas barreiras e por uma suposta omissão do Estado, como discutem essas ADPFs. E temos um Supremo Tribunal Federal que se tornou o protagonista na tentativa de resolver toda essa tensão. Esse episódio da liminar do ministro Barroso e a sua rápida cassação não encerra esse debate. Pelo contrário, ele apenas mostrou o quão dividido e cauteloso o próprio tribunal está. O futuro do aborto no Brasil está sendo disputado em duas frentes ao mesmo tempo. A frente judicial, com o julgamento final dessas ADPFs lá no STF, e a frente legislativa, onde vemos um Congresso reativo, muitas vezes propensos a propostas ainda mais restritivas. A decisão final do Supremo será determinante, não apenas para os direitos reprodutivos e também da preservação da vida do feto, mas também para definir os limites da própria justiça em face da política. Nós, aqui da Fundação Juntos Podemos, seguiremos acompanhando cada passo desse debate tão importante. Mas e você? Você gostou do vídeo? Quer entender outras polêmicas como essa? Bom, não se esqueça de deixar o seu joinha, de seguir o nosso canal e de ativar o sininho para não perder as nossas notificações e ficar sempre informado. Ah, e compartilhe o nosso conteúdo com quem você sabe que tem interesse em temas assim, pois dessa maneira você se informa e ajuda alguém a se informar e também dá uma força para a gente continuar a fazendo esse conteúdo que é detalhado para você. Eu queria te agradecer pela companhia e eu te espero no próximo Notícias Jurídicas. Até lá!